A life. melhor coisa pra gente ter babado. Eu fiz o quê? Fiquei na surdina, vendo tudo que tava acontecendo pra poder contar pra vocês. Sil, tá sabendo do babado? Quem te contou? Foi a gringa. Eita, gringa fofoqueira! E aí você que mora no hemisfério norte, não para de espirrar nessa primavera. Haja pólen. Eu sou o Gui. E eu sou a Paula, e esse é o Babados da Gringa, o podcast de brasileiros aprontando pelo mundo afora e trazendo histórias que, sinceramente, até Deus se orgulha da criatividade. Pois é. E falando em história, você já mandou a tua pra gente? Corre lá no nosso site chiquérrimo, e eu nunca vou cansar de falar com chiquérrimo a esse site, babadosdagringa.com.br, e manda o teu babado. Pode ser por escrito, pode ser por áudio, e você já sabe aquela regra de sempre, né? Que a gente promete anonimato absoluto, só não promete imparcialidade. Ainda bem, porque assim, a minha terapia não está em dia e eu tô pronta pra julgar as pessoas. E hoje tem curiosidade, Tensão tem decisão questionável. e tem espiritualidade. Amém. Do nada, né? Tipo, ok, vamos ver o que é que está no cardápio de hoje, não é mesmo? Sim, sim. E amigo, me conta, você já entrou numa situação achando que era uma coisa, aí do nada virou outra completamente diferente? Nossa, várias. Eu acho que é uma das maiores lições da vida, quando você se torna imigrante, que é você tem que aprender a ficar aberto ao inesperado, porque ele vai acontecer, assim. E geralmente essas coisas acontecem com... Confia em mim. Nossa, red flag universal. É como a gente dizia, aquele seriado dos anos 90 falava, é cilada, Bino. Quando confia em mim, já veio o cilada, meme Bino. do 2 no caminhão, é cilada, Bino. É isso, exatamente. É tipo quando alguém vem e fala, amigo, vai ser de boa, você vai ver, e nunca é, né? A gente sabe como é. Aí, pior de tudo, eu sou dessas que fala vai ser de boa e leva o povo pra confusão. Ou, outra coisa também, quando a pessoa não fala, é rapidinho. E nunca é rapidinho, né? Tipo, É nunca. rapidinho. Ah. Ou, tipo, é só um rolezinho básico, de leve. E aí você volta 3 dias depois, transtornado, sem um rim, devendo no Serasa, em todos os credit scores possíveis. Acontece, né, gente? A história de hoje é exatamente assim, sabe? Você acha que sabe por onde você tá entrando. Mas você, na verdade, não faz ideia. São as melhores, né, amiga? São as melhores. São as melhores. E falando em histórias inesperadas, minha amiga, aconteceu alguma coisa inesperada com você essa semana? Como foi essa semana por aí? Gente, eu estava esperando ansiosamente o dia da gravação chegar pra eu poder contar essa história, porque assim, como eu já falei, Ai, Jesus. parece que a gente fica procurando história, parece que coisa mentira, mas não é. Essa é a nossa vida de verdade. A gente tá, Hoje eu tenho história de vizinho pra vocês. Lembra que eu já falei, a nossa audiência já foi introduzida às minhas vizinhas do segundo andar. Lembra as gatas que ficam lá aspirando com 3 vezes por dia? aspirador. As amigas do TI, não é isso? Sim, isso. E aí, hoje eu tenho que apresentar pra vocês o restante da Vila do Chaves, pra vocês meio que entenderem o que aconteceu essa semana. Olha isso. Então a gente tem o casal, né, as duas no segundo andar. No terceiro andar, a gente tem... E elas são assim... A Pops e a Chiquinha, vamos falar que elas são a Pops e a Chiquinha namorando. Então temos a Pops e a Chiquinha, que casaram pra Chiquinha poder pegar o green card. Aí, já começa. Legal. Temos no Chiquinha terceiro andar. Sim, no terceiro andar, nós temos a Dona Florinda, que é assim, ela tá com seus 60 e poucos anos, ela é a síndica do prédio, muito gente boa, né? Bem boazinha. E no quarto andar, a gente tem, vamos chamar ela de Kika. A gente tem a Kika. A Kika é herdeira. E eu não tô nem brincando, tá? Ela é herdeira. Ou seja, é a Kika mesmo. Exatamente. Mas ela também é muito legal. A gente se dá bem com todo mundo do prédio. Do lado direito do nosso prédio, tem um prédio igual, só que aqui o nosso prédio foi convertido em 4 apartamentos. O prédio do lado direito, ele tem o prédio inteiro é dele, entendeu? Então, é o seu assim, barriga. Entendi. É o seu barriga e assim, seu barriga mesmo, entendeu? Italiano, americano, ítalo-americano, né? Fala muito alto, briga com todo mundo. Ele só se dá bem com 2 pessoas, eu e meu marido.
Então, assim, você já vê, bom. mas é porque a gente não liga pra nada, né? A vida vai levando a gente não tá nem aí pra nada. Então, a gente tem o seu barriga do lado direito. E do lado esquerdo, nós temos o professor Girafales. Cara chato, muito, muito chato. Até com a gente, o cara arrumou confusão. E a gente assim, olha, desculpa, eu não vou perder meu tempo com você. Enfim, agora todo mundo foi apresentado aqui a Vila do Chaves, né? Amei. Eu ando muito cansada. Então, sábado passado, eu estava dormindo, devia ser assim, umas 10h30 da manhã, eu ainda estava na cama. Quando eu só escuto a gritaria de o senhor barraco, o que aconteceu? O senhor Barriga, que é, tenho que dizer, um homem branco, hétero, americano. E como eu sempre falo, gente, os únicos homens héteros brancos que eu gosto é meu pai e meu marido. Porque o restante, brincadeira não, viu? Ele começa a gritar. E eu tô ouvindo a voz de uma mulher também gritando. O que eu faço? O meu quarto dá... Começa a gritar também. A rua nada. Abre a live. A melhor coisa pra gente ter babado. Eu fiz o quê? Fiquei na surdina, vendo tudo que tava acontecendo pra poder contar pra vocês. Gente, o meu vizinho, seu Barriga, começou a atacar uma mulher trans, que também é vizinha, mas ela mora assim... Falando as coisas mais vulgares, transfóbicas, absurdas da vida. Aí, assim, aqui é a parte da minha vergonha, né? Porque, assim, eu vi e não fiz nada. As duas do segundo andar desceram e vieram pra confusão. A do terceiro andar desceu e veio pra confusão. A do quarto andar desceu e veio pra confusão. A sororidade feminina que a gente ama. 5 mulheres. É defender gritando. A mulher trans. Que e, assim, icônicas. Muito icônica, muito Brooklyn. Amei. E eu estou com vergonha porque eu fiquei. Eu não, gente, eu vou pra lá. Eu, numa briga, eu apanho, Guilherme, infelizmente. Adoro. Numa briga intelectual, eu até consigo jogar ironia, mas na hora do físico mesmo, cacete, apanho e... Na hora de discutir no braço, né? Amiga, você foi muito icônica. Ou seja, então, Pops, Chiquinha e Dona Florinda desceram. A Kika também. A Kika também foi todo mundo. A herdeira também, sim. Desceu todo mundo, o bonde Desceu inteiro, a turma do Chaves inteira pra defender a mulher trans. É isso que a gente quer. Mas e aí? O seu barriga ficou como nessa? E aí ele começou, foi uma gritaria, um bafafá. Você viu os outros vizinhos olhando pela janela. O vizinho chato saiu, tentou se envolver, mas deu assim 10 segundos. Ele falou, isso aqui não é pra mim, voltou pro apartamento dele. Enfim, seu Barriga voltou pra dentro do apartamento dele com o rabo entre as pernas. E depois disso, a paz tem reinado aqui na Vila do Chaves, depois dessa confusão. Então, assim, não tem um clímax a história. Mas, assim, eu acho que as heroínas mandando o vilão embora pra dentro do apartamento dele foi icônico. Esse é o clímax. Mas olha só como o homem hétero é cansativo, né, velho? Tiveram que descer 4 mulheres. Sim. Pra dar. Aliás, que juntando com a mulher trans que tava sendo assediada, ofendida, 5 mulheres contra o seu Barriga. Sim. E depois, porque meu marido fala com ele direto. Sabe por quê que esse energúmeno começou a discussão? Só porque o cachorrinho da mulher tinha feito xixi, assim, do lado do canteiro dele. Um chihuahua. Guilherme, ele não tá nem falando. É querer mesmo, sabe? Tava procurando. Mas exato. Porque eu queria saber a origem da confusão. Então eu falei, Adam, vai lá, manda mensagem pra ele, descobre o que aconteceu. Não, foi porque o chihuahua fez xixi no canteiro. Gente. 3 ml de xixi, né? Porque, enfim, o chihuahua é minúsculo. Tá, então, em resumo da ópera, a gente teve a Liga da Justiça do Chaves. Com Chiquinha, com Pops, Dona Florinda, Kika, e vamos dar o nome pra mulher trans, ela vai ser a Chavas, se juntaram contra o baixo astral do seu Barriga. Palmas. Exatamente. E venceram.
Essa é a minha história da semana. Amei essa história e amei ver o amor venceu, a tolerância venceu, a sororidade venceu e é disso que a gente precisa. Mas e você? Me conta. Barriga perdeu. Seu barriga perdeu. Amiga, a minha história da semana é uma história curiosa. Galera, já vou dar um aviso aqui importante que é a história deste episódio, tanto a que vou contar agora quanto a próxima, é meio picante. Então já sabem, né? Se tiver menor de idade aí, criança e tal, vamos dar aquela desbaratinada, bota na galinha pintadinha, mundo bita, bota outra coisa aí pra galera. A minha história da semana, inclusive, é da mesma pessoa que enviou a nossa história do episódio. Por quê? Não sei se você vai lembrar, e os ouvintes vão lembrar, uns episódios atrás eu contei da situação em que eu estava num bar e fui atravessado por brasileiros fofocando, falando de mim, inclusive. E que o mocinho contou que numa bela tarde de verão ele acabou sendo aproveitado por mais de 40 pessoas. 40 eu acho que pessoas vocês lembram disso. Tem como esquecer essa história? Não tem como esquecer essa história. Pois é, querida. Mais uma vez que a gente bota essa história no mundo, as pessoas reagem. Aí, o que veio em seguida foi uma pessoa falando que, não, totalmente factível. E aí, entrou-se num mérito que entra de novo, a gente, num dilema que não é um dilema moral, é um dilema matemático de uma pessoa, um homem gay adulto que chegou afirmando que durante a sua vida adulta, mesmo tendo estado bons anos em relacionamento fechado, sem trair, sem explorar e tal, e sem ficar com outras pessoas, que em sua vida adulta, esta pessoa que nos escreve hoje, afirmou com todas as palavras que já teve mais, atenção para, mais de 1000 parceiros sexuais. 1000 parceiros sexuais. Eu vou até pegar meu microfone, Guilherme. Quantos berimbaus metalizados você já tocou? E aí ele disse mais de 1000. E curiosamente, depois disso, ele continuou dando informes de como a coisa foi evoluindo. Então teve feriado, aí ele manda. Ultrapassamos um pouco mais pra conta de 1000, né? Nossa última interação foi. Falei, e aí, amigo, já chegou nos 2000? E aí estamos contando. Agora, como ele conseguiu essa façanha com tão pouco tempo disponível é o que não consigo entender. E eu amo a sua cara de show. Eu tô chocada, porque como você sabe que eu sou uma pessoa que ama matemática, o meu choque aqui é eu estou fazendo a conta mental. Quantos anos o bonito tem? Ele tem, se eu não me engano, 31. Então ele é super jovem. Como eu disse, passou boa parte dos anos dele em relacionamento fechado. Então não é que ele tava com esse tempo disponível pra aumentar essa conta. Então eu acho que quando ele liberou, minha filha, foi quando a porteira abriu assim total, entendeu? E aí foi quando ele conseguiu chegar nesse marco, né? Então eu criei uma hipótese. Eu criei uma fanfic na minha cabeça. Ele ficou num relacionamento onde ele era, assim, a pessoa maravilhosa da relação, fazia tudo pelo parceiro. E o parceiro era um bosta. E aí, quando o parceiro terminou com ele, ele falou assim, quer saber? Vou reclamar o meu poder. Eu vou aqui tirar o atraso. Eu vou mostrar pra esse bosta que ele não sabe o que está perdendo. Eu vou me jogar da vida. Vou me jogar nos berimbaus metalizados. E aí ele tirou atraso. Mas a gente tá vendo assim, tem uma média de quê? Uns 10 por dia, até mais? Não, eu nem sei como que ele chegou nesse... E aí, de novo, entra nos critérios. Mas o que significa tocar um berimbau metalizado? A pessoa vem numa enfiadinha já conta? Ou precisa de um mínimo de 1 minuto dentro pra contar? Então, assim, são muitas questões técnicas que o VAR agora tá trabalhando pra identificar. Mas eu vou usar esse gancho, inclusive, pra introduzir a história do episódio de hoje, que a nossa gringa vai contar pra gente. Eu também tô cheia de babado pra contar. Conta, gringa! O nome da história de hoje, minha querida amiga, que tem tudo a ver com a história anterior que eu estava aqui fofocando com vocês, se chama O Cacau do Alemão. Olha, só pra vocês saberem, eu não li o roteiro de hoje. Eu vou saber o que vai acontecer em tempo real aqui com vocês, mas eu já consigo imaginar pra onde essa história vai levar a gente. Vai lá, manda ver. Não, é assim, uma daquelas pra guardar no coração. Essa história, minha querida amiga, é uma história que envolve 2 primos e vamos dar nome pra eles. Depois de ter usado os nomes da Turma do Chaves, gente, eu queria muito trocar todos os nomes por nomes da Turma do Chaves, né? Mas enfim, já fizemos. Então, os 2 primos envolvidos nessa história. Um deles é o Fábio
brasileiro, morando em Copenhague. E o Fábio é muito ativo. Ele tem uma vida muito ativa, ele é cheio de histórias, é aquele tipo de pessoa que vive coisas e depois sai contando, aumentando um pouquinho, mas sempre contando pra gente. E apesar do Fábio ter essa vida ativa, a gente sabe que quando se trata de cama, ele tem uma postura um pouco mais passiva. Tá. Peguei. Captei. Pegou? Uhum. E aí tem o segundo personagem dessa história, que é o Hans, que é alemão. Ele é filho de brasileira e é criado na Alemanha. E qual é a questão com esses dois? Eles são primos distantes, porém cresceram com contato, convivendo online e se encontrando uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, porque a mãe do Hans é irmã da mãe do Fábio. Então eles mantiveram aí contato por muito, muito tempo. E aí trocaram contato por MSN, depois por Orkut, depois Facebook, e hoje WhatsApp e Instagram, mas sempre em contato. E aí o contexto é, o Hans, ele vem de uma família que tem grana. Só que ele é um daqueles tipos de pessoa que viram o famoso bicho grilo em algum momento da vida, e ele resolveu ir completamente contra a grana da família, contra a origem que ele tem. Então ele virou aquele europeu alternativo. Natureza, energia, desapego, espiritualidade, banho uma vez por mês. Essas coisas que a gente imagina que um europeu alternativo vai fazer. Já sei, meio Sandy naquela novela que eu esqueço o nome. De novo, né? Mas a Estrela Guia. eu amo essa novela, por isso que... Eu amo. De Então, 3 só em 3 pra ver- episódios a gente lembra da Sandy, né? Esse podcast é fã de Sandy Júnior. Sim, e só pra eu ver então, se eu entendo, ó, o Fábio, ele é brasileiro, ele mora em Copenhague e ele não vem com uma família tão afluente assim, na questão financeira. E o Hans, que é filho da tia dele, foi criado na Alemanha e aí algo aconteceu na vida dele, ele viu a luz e resolveu que ia virar uma pessoa natureba, é isso. É isso. Ele é Tá o bom. primo rico que gosta de fingir que é o primo pobre. E, além disso, até chegar nesse momento de decidir que ele é o, é o primo pobre, ele teve uma vida bastante tradicional, assim. Então ele casou cedo, teve uma vida bem normal, assim, dentro dos padrões por um tempo. Mas ali pelos 30 e poucos anos ele começou a mudar. E aí ele começou a se questionar, começou a se abrir mais. E começou, inclusive, a se abrir mais em relação à própria sexualidade. Típica crise existencial dos 30, retorno de Saturno, bate ali, Própria. faz aquela reviravolta na sua vida, sei bem como. A própria, vem e mexe com tudo, né? E enquanto isso, o Fábio tava lá em Copenhague, vivendo a vida dele, tendo as experiências dele, e eventualmente compartilhando as histórias com o primo, meio assim, contando tudo que tava acontecendo. E aí, Fábio, que tava assim, solteiro, desimpedido, com seu dinheirinho, aprontava muito, e ia contando pro primão. E a curiosidade do Hans começou a aumentar, e foi aumentando, e crescendo. E aí as conversas foram ficando mais abertas, mais diretas, mais íntimas. Ai, gente. E assim, eu teria que dizer que a viagem que eu mais fiz aventuras, assim, foi em Copenhagen também. Eu acho que Copenhagen traz essa... eu acho que tem uma vibe, tipo, faz, sei lá, eles são mais liberais, assim, enfim. Continuamos, Passado. que essa Não história é sobre sabia. o Fábio, não sobre mim. Vamos lá. Eu diria Berlim, mas Copenhague eu não sabia. E aí, os dois primos foram trocando, o Fábio foi contando pro Hans as suas aventuras sexuais, até que chegou num ponto que o Hans já não estava mais curioso, ele estava mesmo com tesão, ele estava mesmo com vontade. Só que aí ele falou, puta, quero viver essa experiência, mas eu não vou viver essa experiência de explorar minha sexualidade pela primeira vez com outro cara, com qualquer pessoa. Ele queria alguém, querida, que fosse de confiança. Ele queria alguém que trouxesse segurança. E por isso ele elegeu que ele ia transar com o seu primo, Fábio. Não, Guilherme, a gente começa com, tipo, aventuras em Copenhague e vira uma novela de essa de Queiroz. Que isso? Aqui, minha filha, bombando, assim, eles são os nossos Targaryen. Podíamos ter chamado eles de Targaryens, né? Então vai ser o Fábio Targaryen e o Hans Targaryen. E aí, onde que chegou esse assunto todo? Ele não foi assim meio do nada, né? Como o Fábio foi compartilhando as suas aventuras sexuais, o Hans foi ficando interessado. Até que, numa conversa, meio que eles combinaram de se encontrar. Porque assim,
O Fábio não é tonto nem nada, percebeu que o primão tava ali meio interessado. E aí eu Claro. perguntei pro Fábio, né? Falei, e aí, meu querido, você tava entendendo que tava acontecendo isso, né? Como é que foi a história? Ele disse que sim, que ele tava ciente, queria continuar sim, afinal, quem ignora buraco é a prefeitura. E aí ele falou, vou me abrir pro meu primão, literalmente. E aí Hans decide visitar o Fábio em Copenhague, mas dessa vez não era visita de família, querida. Gente, eu tenho uma pergunta a fazer. Isso não é crime? É, primos transando? Eu acho que é qualquer pessoa da família, não de primeiro grau. Não, eu acho que é uma questão moral, mas não é crime transar com parente assim. No Brasil, incesto entre adultos, consensual, é claro, não é tipificado como crime. Mas, se tiver abuso sexual ou menores de idade, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Então, eu não sei qual é a legislação em Copenhague. No Brasil não é crime, mas se eles estavam com tanto tesão assim a ponto de arriscar o réu primário, a gente vai descobrir o que aconteceu, né? Tá bom, vai lá, continua que eu tô investida nisso aqui. E aí, primão, Hans, foi organizar a sua viagem para Copenhague. Então ele organizou tudo. E, conforme o tempo foi passando, eles foram ficando cada vez mais animados para esse encontro. E aí, o senhor Hans chega em Copenhague, entra no seu Uber, vai em direção ao apartamento do primão e aquela saudade, aí se abraça, que saudade primão e tal. Mas assim, no fundo da cabeça já tava ali daqui a pouco a gente vai se divertir. E aí, papo vai, papo vem, eles resolvem ir direto ao assunto e começam a fazer uma pegação. Ui! A coisa vai avançando, ficando quente, vai avançando, e no momento em que eles vão começar a tirar as roupas, nisso o Fábio já subindo pelas paredes, bem na hora o Hans para tudo. Hans, eu tô ficando com o ranço do Hans, vai, continua. Ele para tudo, fica sério e diz... Cara, a gente precisa fazer uma coisa antes. Ok, eu odeio essa frase. Tipo, você já começou e você vai me parar pra falar que a gente tem que fazer uma coisa antes. Tá, mas vai. Eu já pensaria em mil coisas que precisam ser feitas antes, né? E aí o Fábio, coitado, confuso, começou a pensar em mil coisas também, né? Começou a pensar que havia uma conversa, que havia um alinhamento, um banho, sei lá. Mas não. O que o Hans queria? Querido primo Hans Targaryen pega a sua mochila que trouxe, que estava ali no canto, pois ele é, de novo, uma pessoa desapegada que viaja apenas com uma mochila. E quem sabe um dia eu consiga ser que nem o Hans, pois não consigo. Hans retira uma sacola de dentro da sua mochila, cheia de objetos. Opa! Nisso o Fábio já pensando, meu Deus, é hoje que ele vai, né, trazer o arsenal dele pra gente usar aqui, né? Todos os tamanhos, cores, vai ser uma loucura. Ele abre esta sacola. E não era o que Fábio estava esperando. Ele começa a colocar os tais objetos no chão. E pouco a pouco, nosso amigo Hans, antes de transar com seu primo, começa a preparar uma cerimônia de consagração de cacau. Não. Ai, Sim. gente, não. Do Olha, nada, tá vendo? do mais Não- nada. Não é só uma pessoa natureba, é uma pessoa bem espiritualizada, uma pessoa Então. que quer que essa conexão não seja só uma conexão de família, tem que Nem ser uma carnal, conexão né? espiritual. E aí ele trouxe as velas, botou intenção, chamou energia, buscou sua conexão espiritual. Um ritual completo, cheio de cacau e evolução. Olha, assim, eu tô com um pouco de ambivalência emocional, porque eu ainda não consegui superar a parte de eles serem primos. Mas a parte da conexão espiritual eu gostei. Gostei da cerimônia do cacau. E o Fábio não fazia ideia do que era uma cerimônia do cacau. Então ele ficou meio assustado. Ah, tá. Que porra é essa que tá acontecendo? Porque não é tão mainstream, amiga, a cerimônia do cacau. Não é todo mundo que conhece e tal. Ouvintes, o que é a cerimônia do cacau de uma maneira bem simples? É uma cerimônia que você faz, que não tem incorporação, nada disso. É uma cerimônia que você faz basicamente pra usar da energia do cacau, que é um ingrediente muito conhecido por dar energia positiva, ajudar a destravar a criatividade, energia boa na vida. E você faz uma cerimônia que é quase meditativa, assim. Você bebe o cacau, o mesmo cacau da árvore, o cacau, só que ele tá líquido. Você bebe, e aí você faz uma meditação, uma coisa bem tranquila, assim. Neste contexto do sexo, eu não sei o que ele estava esperando. Talvez chegar no orgasmo mais
maravilhoso da vida dele. Só que o Fábio não fazia ideia do que porra tava acontecendo ali. Ele foi começando a ficar... O que está acontecendo? Um sacrifício de sangue? O que você vai fazer? Você vai me oferecer? O que tá acontecendo, né? E ele tava ali esperando uma experiência sexual, acabou sendo levado para um retiro espiritual improvisado, no meio do seu apartamento, né? De, assim, praticamente sai daí pra ir pra um documentário da Netflix ou um podcast investigativo, tipo da Globo Cat Repórter. Lewis lá. E o Hans, seríssimo, imagina, né? Ainda alemão, explicando, não, precisamos alinhar as energias, abrir o coração, a gente precisa se conectar primeiro, com cacau. Gente, eu quero, eu sei que vocês estão esperando que eu julgue o Hans aqui, mas eu sou o Hans na vida, entendeu? Vai limpar seus chakras, limpa a energia, faz aquele ajustamento, porque aí a conexão acontece em vários níveis. Ai, meu Deus. Será que eu já fiz isso com alguém na vida? Enfim. Ai, amiga, tenta lembrar aí, conta pra gente. E não, aí a coisa seguiu, minha amiga. O quê? Nunca tirou um Não, cacau? eu ia falar, eu nunca tirei o cacau, fazer a cerimônia do cacau, não. Mas que eu passo o Paulo Santo aqui no Adama. Quase todo dia eu passo. Aí, tranquilo. Eu tento passar no cachorro e ele sai correndo. E aí, nosso amigo Fábio, que tava assim, passado, porque assim, o que era pra ser uma experiência sexual, virou uma jornada espiritual, com ritual, com intenção, com cacau. Não, eu consigo, apesar de eu estar super animada com o ritual do cacau, eu já consigo imaginar a reação do Fábio. Porque não é só assim, tá aqui um copinho com cacau, bebe. Não, tem toda uma preparação. Você coloca assim numa tigelinha, você tem que sentar, tá? Então, eu consigo imaginar a reação do Fábio, principalmente quando o Hans pegou a mochila. Então, você pegou a mochila, ele achou assim, nossa, tá vindo o arsenal, né? Aqui, tudo, né? Então, assim, eu acho que é uma virada muito 180 graus pra pessoa. Eu gostaria de saber se o Fábio, depois disso, o que aconteceu? Ele foi, seguiram, ou ele já tava aprovada? Depois da cerimônia eles transaram, óbvio, né? Porque depois dessa experiência toda, o Fábio se recusava a sair de mãos vazias, de mão, boca e bunda vazia, né? Então, a coisa evoluiu. E aí, gente, eu acho que a grande lição do episódio de hoje, da história de hoje, é que assim, se um europeu alternativo te convida pra uma experiência, desconfie, pergunta antes. Experiência de qual tipo? Exatamente. Eu não diria só europeu, não. Eu tô me vendo muito nessa história do Hans. Não porque eu pego meus primos, mas porque eu sou a amiga que leva. Pois tudo bem boa. Vem de um bom lugar. Entendeu? Sim. E assim, eu achei surpreendente, mais fofo, assim. O que me pega é muito essa quebra de expectativa. Porque imagina, você já tá lá no alto do tesão e de repente alguém vem e quer fazer uma celebração espiritual com você. Não, eu entendo. Na verdade, o que me pegou nessa história e eu ainda não consegui superar é o fato dos gatos serem primos. Primos de primeiro grau. Guilherme, primo de primeiro grau. Eu não sei se eu já me acostumei com essa história, gente. Não sei se eu já me acostumei com ela. Não, tô te falando. E assim, se alguém tiver mais histórias de primo, por favor, mande. Mas se fosse o filho do primo, né? Primo de segundo grau, terceiro grau, tudo bem. Mas é o seu primo de primeiro grau, cara. Essa parte eu não consegui superar, não. Tô julgando mesmo, entendeu? Cada um com seu cada um, seja feliz. Mas a minha felicidade é julgar vocês. Então, assim... E a minha também. Aqui... Primos que se amam e se mamam, né? É isso aí. Você que tá ouvindo agora, já entrou numa situação achando que era uma coisa, virou outra, já fez uma cerimônia de cacau, já pegou seu primo? Manda a história pra gente. Já brigou com a vizinha Chiquinha? Manda a história pra gente. Manda lá no babadosdagringa.com.br. De novo, pode ser por áudio, pode ser por escrito, não interessa. O que interessa é a sua história e o resto a gente se vira. E compartilha esse episódio naquele grupo de amigos que tem a pessoa alternativa, uma pessoa natureba. Manda lá pra eles pra ver se, né, o sapato serve. Vai saber o que eles estão escondendo de você, né? Muito conteúdo pra gente contar aqui. E o Babados da Gringa dessa semana vai ficando por aqui, minha amiga, my friend querida. Alguma mensagem final? Sim, claro. Você, nosso ouvinte, que nunca participou da cerimônia de cacau, está aí, fica o convite pra você, principalmente se for uma situação tão inusitada quanto essa. Importante, né?
E aí, minha gente, por último, segue a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube e manda esse episódio para aquele amigo que já viveu uma situação como essa que saiu completamente do controle. Tchau! Tchau!